Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Abananados. Eu já quero saudar você que está nos assistindo aqui no YouTube, no Instagram ou que nos ouve no Spotify e no Apple Podcast. O episódio de hoje é o 171 e para conversar conosco trouxemos um advogado especialista previdenciário, Libni Diego, que está chegando a Bananeiras. Libni, eu já quero agradecer, por ter aceitado o nosso convite e vir conversar conosco hoje. Eu que agradeço, Emanuel, o convite, de estar aqui. É um prazer muito grande. Agora me sinto dentro de Bananeiras, agora entrando pelas portas celestiais, posso dizer, porque vocês aqui, eu sou seguidor de vocês, conheço um trabalho de seriedade de vocês e para mim é um prazer muito grande estar em Bananeiras e estar aqui conversando um pouquinho com você, com o Jadson, viu? Estamos à disposição. Vamos lá. E aí, como eu falei, chegando a Bananeiras, eu queria que você se apresentasse para quem não lhe conhece, e com certeza vai lhe conhecer agora, de onde você é natural, como que foi esse plano de vir para Bananeiras. Vamos lá. Eu sou Libni Diego Pereira, sou advogado especialista em direito previdenciário, há 16 anos já estou nessa área, 16 anos como advogado titular, como assistente jurídico eu tenho mais de 20 anos só nessa área, sou natural do Sertão, de Pombal, na Paraíba, só que sou radicado em João Pessoa, moro em João Pessoa há 23 anos, onde fiz meus estudos, construí minha família, e agora estou aqui em Bananeiras, através de parcerias, diversas parcerias aqui em Bananeiras, grandes amigos que fiz em Bananeiras, através de outros segmentos que não o direito, mas que tudo me traz ao direito, De repente a gente está aqui, quando a gente é da área, de repente a gente traz e vem para o direito, Além de tudo, além de um especialista previdenciário, eu sou um ser humano, Um ser humano que tem a capacidade e, acima de tudo, a sensibilidade de saber que muitas pessoas precisam de mim enquanto jurista, Todas as pessoas que estão ali, uma pessoa que está ali num canto, uma pessoa que está conversando em algum determinado lugar, está ali às vezes para a gente de repente prestar um apoio, E é assim que eu trato minha vida, Sempre apoiando, além de tudo, além do jurista em si. Maravilha, isso já é um ponto muito positivo, Hoje em dia eu já tive algumas experiências com alguns advogados e não tem esse cuidado com esse atendimento humanizado, É sempre algo muito resumido, enfim. Mas que bom que tem esse diferencial. E aí, para a gente começar, eu queria entender assim, quais são as principais dúvidas mais comuns que chegam no seu escritório? Bem, Manuel, hoje em dia, as maiores dúvidas que nos trazem ao nosso escritório, com certeza, é a respeito dos benefícios por incapacidade. Muitas pessoas, elas não têm a ciência de que tem o direito, a pessoa tem uma determinada enfermidade, não sabe se aquela enfermidade vai gerar um benefício. Muitas vezes a pessoa também não sabe se é segurada do INSS, muitas vezes, está ali em uma situação de desemprego, em uma situação diversa e nos traz essa dúvida mas sempre no caminho da enfermidade, sabe? Quando sempre as pessoas enfermas, que hoje o nosso mundo ele está muito doente, Infelizmente nós temos que reconhecer isso, que as pessoas cada vez mais estão sentindo esse mundo, o peso desse mundo, que é as doenças, então principalmente doenças da mente, doenças incapacitantes, então a gente sempre está recebendo essas pessoas, sabe? E aí aquela pergunta mágica, todo mundo que paga o INSS, automaticamente já garante benefício no futuro? Não é bem assim, O pagamento do INSS é apenas um requisito, Nós precisamos ver todo o contexto em si, Você precisa saber se a pessoa cumpriu uma determinada carência, se aquela pessoa ali é segurada, porque de repente a pessoa deixou de pagar o INSS, perdeu a qualidade de segurado. Então é preciso analisar um contexto como um todo, não só o pagamento. O pagamento é um dos requisitos. O INSS como uma autarquia de regime solidário, você tem que pagar, todo mundo tem que ser, e contributivo, além de solidário, contributivo. O pagamento ele é essencial, mas não garante
nada disso, né? Não garante o benefício em si, né? Outros requisitos existem. Tem algum direito que o assegurado do INSS tem direito, mas nem sabe? Tem. Acontece muito, né? Como eu exemplifiquei aqui, muitas vezes a pessoa está numa situação de desemprego, mudou o seu status, né, ali, e não sabe que tem um período de graça, muitas vezes, né? Uma pessoa que já contribuiu por mais de 10 anos, aí já faz 2 anos que não paga e pensa que perdeu a qualidade segurada e não perdeu, ainda pode sim recorrer. Então, existe sim, muitas vezes, muitos beneficiários não têm a ciência. Infelizmente, o INSS, ele era para ser a nossa mão amiga, né? Você chegar a uma agência do INSS e ter todas as informações. Infelizmente, essa mão amiga, muitas vezes, ela é acompanhada de uma palmatória, né? Você chega lá e em determinados momentos, né, como a gente tem casos no nosso escritório, pessoas que foram atrás de um benefício com um direito até líquido e certo, né? Uma coisa que só o escopo probatório por si só já traria esse benefício, e a pessoa ali não por uma informação errada do INSS, não buscou esse benefício. Então, é sempre importante buscar especialistas previdenciários, né, para que a pessoa esteja dando aquela orientação correta. Tem algum mito sobre a aposentadoria? Então, o mito da aposentadoria seria, por si só, essas informações que são dadas hoje. Hoje nós somos bombardeados de informações, né? Muitas vezes, eu acredito que você já deve ter visto muito, determinados profissionais, eles falam muito assim, de que você que tem fibromialgia, vamos dizer, né? Você tem fibromialgia, você tem direito a se aposentar. Vejo muito. Então a pessoa está ali já lhe dando aquela informação como uma informação líquida e certa, e não é bem assim. Não tem nada a ver com diagnóstico, né? O que tem que ser visto e tratado não é o diagnóstico, e sim a incapacidade da pessoa, né? Então tem que ser visto um contexto total, né? Então esses mitos que trazem, né? Muita gente, não, claro que existe um rol de doenças, a gente sabe disso, que existe um rol de doenças no INSS que, em tese, daria direito, só que tem gente que tem aquela determinada enfermidade, toma um remédio e tem vida normal. E tem gente que tem o mesmo CID, o mesmo problema, mas que não levanta da cama. Então, a gente precisa ver esses mitos, né, de que aquela determinada doença gera aposentadoria, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quais são os principais tipos de aposentadoria que as pessoas hoje buscam mais? Sim, nós temos hoje a aposentadoria por idade, seja ela rural ou urbana, né? Nós temos a aposentadoria especial, que são pessoas que são expostas a agentes nocivos, né? Temos a aposentadoria da pessoa com deficiência, que não tem nada a ver com a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade. A aposentadoria da pessoa com deficiência são aquelas pessoas deficientes que trabalham, certo? E que com o seu trabalho, dependendo da sua limitação, ela tem uma diminuição no seu trabalho, entendeu? Uma diminuição no seu tempo de contribuição, dependendo se for leve, moderado ou intenso, essa limitação, né? Nós temos também, para alguns, a aposentadoria por tempo de contribuição em 2019 ela foi extinta, né? Não existe mais, porém, as pessoas que já contribuíam anteriormente estão cumprindo, né, aquele período, aquela chamada, o período de transição, né? São as regras de transição. Só que hoje em dia nem compensa, né, você se aposentar por tempo de contribuição, dos moldes que tem, mesmo você retroagindo a 2019, que quando teve a reforma da Previdência. Cada vez mais difícil, né? Sim, verdade. Quem está perto de se aposentar precisa correr ou planejar melhor? Então, você precisa correr para se planejar. Eu gosto de dizer assim, porque o planejamento na nossa vida ele é essencial, né, em qualquer esfera. E a aposentadoria, que é a história da nossa vida, né? Você, no dia que você vai se aposentar, ou que você está próximo a se aposentar, você vai retroagir até desde o seu primeiro vínculo, onde foi, como foi, né? Então, o planejamento em si, ele é muito importante,
Você tem que, o quanto antes, se planejar, né? E se você está perto de se aposentar, em tese, né? Porque muitas vezes a gente pensa que está perto e existe algum empecilho, você tem que procurar, de fato, uma pessoa que possa fazer um planejamento previdenciário para você. Isso é muito importante, né? Você está ali, você às vezes paga um seguro de um carro, né? Você às vezes paga um seguro habitacional, seja o que for, e tem aquele maior cuidado com aquilo. E com a sua aposentadoria, muitas vezes você não deixa, não, vou deixar mais para frente, vou deixar quando eu tiver perto de 60 anos, perto de 65 anos. Então, isso não faz sentido. Nós temos que planejar na juventude, né? Ou numa média idade, mas para chegarmos lá já com tudo resolvido, com toda a nossa situação pronta para que, uma vez adquirido o direito, seja contemplado. E aí vem uma pergunta que é muito recorrente, né, em relação a quem trabalhou sem carteira assinada, né? As pessoas que trabalharam sem carteira assinada, elas podem aproveitar esse tempo de alguma maneira? Então, no caso, seriam pessoas que trabalharam com um vínculo precário, você fala assim, Isso, sem vínculo, na verdade, não é isso? isso. Infelizmente, Manuel, a gente não consegue aproveitar para o INSS esse tempo, né? Só se existe um empregador que mantinha aquele vínculo precário, aí seria uma demanda trabalhista, né? Teria que entrar na esfera trabalhista, reconhecer aquele vínculo e a partir daí passar a contar como para aquele vínculo no INSS, né? Mas aí teria que anteceder uma demanda trabalhista, né? Aí, no caso, a justiça obriga a reconhecer e a pessoa vai ter que pagar ou é o patrão que paga? Não, o empregador, a responsabilidade de verter as contribuições sempre é do empregador. O empregado ele não tem essa responsabilidade. Inclusive, existe também um mito, né? Já falamos de mito aqui, de que a pessoa tem que cobrar do patrão, olha, você paga meu INSS, você corra atrás. O empregado ele não tem que se preocupar com isso, né? Ele tem que se preocupar em estar registrado, devidamente registrado, porque a responsabilidade é do empregador e a responsabilidade de cobrança é da Procuradoria Regional da República, né? A Procuradoria-Geral da República tem que entrar com uma ação de cobrança contra aquele empregador, cobrando aquele tempo que ele deixou de pagar do INSS para o empregado, entendeu? Então não haveria prejuízos ao empregado, mesmo mantendo aquele vínculo precário ali, sem estar pagando o INSS mensalmente. E o autônomo e o MEI, eles conseguem se aposentar? Como é que funciona isso? Sim, sim. Requer, né, ao contrário do que nós estávamos falando, que o empregado não precisa de estar acompanhando, o autônomo e o MEI, ele precisa também estar com o seu adimplemento, né, em relação às contribuições. Tem que estar sempre pago, né, você tem que cumprir a carência, cumprir o tempo, mas que consegue sim se aposentar sem problema nenhum, só basta se programar. A aposentadoria nós temos que entender que é um seguro, você está pagando por um seguro, né? Você está ali, então, se você deixa de pagar uma mensalidade do seguro, o que é que acontece? Você vai perder o direito, né? Então, o INSS da mesma forma, né? Para o MEI, para o autônomo, ele tem que manter as suas contribuições em dia para gozar de todos os benefícios que o INSS ele oferece. E a dona de casa, ela tem como contribuir, se aposentar? Sim, sim. Hoje nós temos a dona de casa, inclusive por um valor menor, né? Ela faz um cadastro hoje no CRAS, né? Das suas prefeituras, fazem um cadastro como dona de casa e conseguem verter, sim, contribuições e se aposentar com aquelas contribuições, né? Então, é um valor menor que é pago, né? Agora me falha a memória o valor em si, mas é um valor entre 4,5% e 5,5% só do valor que você vai pagar, do salário mínimo, né? Então, um valor bem reduzido, que é para justamente essas pessoas que são do lar, né? Que não tem uma profissão definida, mas que trabalham demais, né? Então, o governo, enquanto ente, ele conseguiu dar essa justiça às pessoas do lar, né? Que é o pagamento a menor do valor da contribuição. E aí vem uma questão que é muito interessante. Pagar o INSS por conta própria é o melhor caminho? Pagar o INSS de qualquer maneira, sem você estar devidamente
respaldado por um profissional é sempre uma cilada. Por isso que é uma cilada, porque muitas vezes, muitas pessoas pagam o INSS atrasado. Alguns clientes chegam, doutor, eu paguei 5 anos atrasado. Digo, infelizmente você pagou, o INSS recebeu, mas aqueles 5 anos ali você não vai poder contar como carência, você não vai poder contar como tempo de contribuição, apenas um tempo extemporâneo que você pagou. Então você não vai ter benefício nenhum daquilo, só manter em dia. Então você só pagar por pagar, como eu disse, não é o melhor caminho. O melhor caminho é estratégia, é orientação correta. Temos que dar a melhor orientação, tem que ser dada, né, pelos profissionais, né, especialistas, para que a pessoa não jogue dinheiro fora. Muitas vezes a pessoa paga o pagamento também fora do prazo também. É importante dizer que aquele pagamento extemporâneo, que é chamado assim, ele não conta como carência. Então você às vezes está ali, é melhor você pagar o mês seguinte, já que você esqueceu de pagar um mês antes, você pagar no mês seguinte e retomar dali para frente. Então, é mais importante assim e manter seus pagamentos. E aí, já que estamos falando sobre benefícios, pagamento, INSS, né? Quem é que tem direito ao auxílio incapacidade temporária? O auxílio por incapacidade temporária são para as pessoas que estão com uma enfermidade incapacitante temporariamente, né? Você tem uma doença que ali está gerando, você faz uma cirurgia, por exemplo, faz uma cirurgia, você vai passar 6 meses ali sem poder trabalhar, né? Então essa pessoa vai ter direito sim a receber o seu auxílio. Você está passando por um tratamento médico por um período determinado, né? E por isso vai ter que se afastar do seu labor, do seu trabalho. Então com isso você tem direito ao benefício de capacidade temporária. Esse era o antigo auxílio-doença. Auxílio-doença, exatamente. Hoje mudou só a nomenclatura, né? O auxílio-doença para auxílio por incapacidade temporária, mas os requisitos são os mesmos. Não mudou nada em relação aos requisitos. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E o famoso auxílio acidente ainda existe? Existe. O acidente ele existe. São pessoas que sofreram acidentes de qualquer natureza, né, que a gente às vezes liga muito ao auxílio acidente, é um acidente de trânsito, é um acidente de trabalho, mas até uma queda da própria altura é um acidente. Um acidente doméstico é um acidente. Então, muitas pessoas elas não sabem que têm direito ao auxílio acidente. Também tem um fator determinante do auxílio acidente, que o auxílio acidente ele não é gerado por uma incapacidade. Ao contrário do benefício por incapacidade temporária. O auxílio acidente são pessoas que sofrem limitações decorrentes de um acidente. Então, diferente. Você nota que a diferença de incapacidade para limitação é grande. Então, muitas pessoas nem sabem que tem esse direito ao auxílio acidente, né? E é um benefício ainda que pouco explorado, poucas pessoas sabem que tem direito, mas a gente, como especialistas, vem sempre orientando, né, as pessoas que... Pensão por morte. E essa, muita gente anda comentando. Mudou bastante, né? E aí, como é que funciona então a pensão por morte hoje em dia? Pensão por morte, hoje em dia, elas são para o instituidor, né, deixa para os beneficiários são filhos e cônjuge, né, e dependendo da idade, da idade e do tempo de casamento, né, varia entre 3 anos, você receber de 3 anos até por tempo indeterminado, após os 45 anos de idade. Tem essa mudança. Antigamente a pensão por morte, né,
antes da reforma da Previdência, era um benefício de caráter indeterminado, você não tinha uma data de cessação, hoje temos essa data de cessação bastante, principalmente para o cônjuge. O cônjuge, quanto mais jovem, quanto mais novo o relacionamento, menos tempo vai receber da pensão, né? Existe uma escala, né, que vai você vai de 3 anos até 20 anos de recebimento. Nós temos um caso lá no escritório de uma pensionista que, infelizmente, o esposo faleceu dia 2 de janeiro de 2021. E se a data do óbito tivesse sido 31 de dezembro de 2020, ela teria recebido de forma integral. Então, por causa de 2 dias, que foi a transição, 2 dias ela vai receber apenas por 20 anos. Eu acho que é uma injustiça, mas infelizmente é lei, a gente tem que cumprir e é isso que acontece. Filho maior, ele pode receber alguma pensão em algum caso? Sim. Os filhos maiores, se houver incapacidade total e permanente, de longa duração, eles têm direito a receber transporte vitalícia. É muito importante. Algumas pessoas, é um direito ainda que poucas pessoas buscam, às vezes passa despercebido, deixa mais para o cônjuge. Então, a pessoa que tem aquela incapacidade total e permanente, filho, ele tem direito a receber a pensão por morte, pai ou da mãe, do idoso. E o famoso BPC Loas, né? É aposentadoria, quem é que tem direito? O BPC Loas, ele tem 2 modalidades, né? O BPC Loas por idade, são idosos acima de 65 anos, e o deficiente, que são capacidade total, permanente e por longo período. Então, ele não é uma aposentadoria, ele está no campo do assistencialismo, é um benefício assistencial, não está naquele rol de benefício das pessoas que pagam INSS, mesmo estando dentro da Previdência, mas é o assistencialismo. As pessoas que têm direito ao BPC são as pessoas também que têm a parte socioeconômica também afetada, pessoas que não se sustentam, nem os familiares, né? Tem que ser feito um estudo em relação a isso, socioeconômico. São pessoas carentes de fato. E aí a gente falou até agora sobre benefícios, conquistas de benefício, e vem a pergunta, né? Quais são, assim, os erros mais clássicos que fazem com que as pessoas percam os benefícios? Pessoas muitas vezes perdem benefício por falta de informação. Elas às vezes estão seguradas do INSS e simplesmente por uma informação dada por um vizinho, por uma pessoa que, não, eu já fui uma vez, tem uma experiência que não tem nada a ver com o caso, né? Cada pessoa tem sua realidade, né? E às vezes a pessoa dá ali um pitaco, vamos dizer assim, que a pessoa que não é especialista dá apenas um pitaco, né? E diz ali que não, você não tem direito, porque eu já busquei esse benefício e não consegui. Então, a pessoa tem que procurar especialistas, pessoas especializadas, advogados, né, juristas que possam, e também juristas especializados, né? Pessoas que trabalham na área. Nós vemos aí pessoas que não trabalham na área, mas dão também aconselhamentos errados. Então, a gente precisa sempre procurar o especialista para não perder determinados benefícios. E aí a gente tem falado dos benefícios, de quem perde benefício, e aí vem uma pergunta. Se o INSS pega alguma irregularidade de um benefício ou de um aposentado, o INSS ele pode cobrar a devolução de valor? Sim, Emanuel, ele pode sim cobrar, viu? Inclusive, está sendo mais comum do que imaginamos essa cobrança. Não que em dados momentos, com a defesa correta e com a expertise de um profissional, a gente consegue reverter e que não sejam pagos, né? Por ter caráter de alimentos, né? A gente consegue reverter essa situação, né? Mas existe a cobrança ela pode acontecer a qualquer tempo. Se houver irregularidade, os últimos 5 anos eles são cobrados sim. Então, as pessoas que estão com
recebendo esses benefícios de forma errada, tenham muito cuidado, né? Porque a conta chega. Infelizmente é isso que acontece. Então, por exemplo, se uma pessoa vinha recebendo há 10 anos, ela só vai pagar os 5. A cobrança ela só incide nos últimos 5 anos, exatamente, a cobrança, né? Como eu disse também, por ter caráter de alimentos, é uma prestação de alimentos, um benefício que você está recebendo. Muitas vezes nós conseguimos reverter judicialmente aquela cobrança e isentar as pessoas, né? Mas aí também, cada caso tem que ser avaliado. Se uma pessoa ela adquire um patrimônio, né? Então isso aí, além da esfera civil, ela pode ser penalizada na esfera criminal também, né? Isso aí é um enriquecimento ilícito, né? E gera as sanções penais, não só cíveis, mas penais também. E agora a gente chega na parte de casamento e união estável. Pode afetar algum benefício? Então, eu não diria afetar benefício, eu diria assim, muitas pessoas, e é mais um mito que a gente fala aqui, muitas pessoas que recebem pensão por morte não querem casar novamente. Algumas pessoas ali têm uma união estável de muito tempo, duradoura, mas às vezes chega para mim e diz, doutor, eu não vou casar com aquela pessoa porque eu recebo uma pensão do meu antigo, falecido esposo. E eu tenho medo de perder. E não existe isso. A verdade é que não perde o benefício, um direito adquirido não se perde, né? Ela pode casar novamente, constituir, se ficar viúva novamente, né? Ela vai fazer a opção pelo melhor benefício, né? Não vai poder acumular as pensões, mas ela vai fazer a opção pelo melhor e aí seguir. Então, o casamento e a união estável gera muitas vezes isso, né? Entendeu? E aí vamos agora entrar no mérito da perícia do INSS, né? Como é que funciona essa perícia médica do INSS na prática? Então, o INSS, ao ser feito um agendamento de perícia do INSS, né, é designado uma data, com data e horário certo, e o endereço, né? Muitas vezes até o endereço não é o endereço da pessoa, pode ser uma cidade vizinha, dependendo da comodidade e de como está a questão das pautas de perícia do perito médico, né? E a partir daquele momento ali, a pessoa vai estar lá, tem que tomar todas as precauções, né? Nós temos uma estratégia lá no nosso escritório, né? De organização, de documentação, tudo de forma correta, uma orientação eficaz para que tenha um êxito, né? Tenha um êxito melhor, satisfatório, entendeu, Emanuel? E aí vem a perguntinha, né, de milhares de reais, que é o seguinte: e o perito? Ele avalia só exame ou avalia também o comportamento da pessoa? Eu acredito que o principal é o comportamento, com certeza. Diagnóstico já está lá no papel. Você tem um diagnóstico, né? O que ele vai avaliar, de fato, é o dia a dia, é o que a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa minimiza num curto tempo ali que você tem uma perícia. Muitas vezes você minimiza seus sintomas, minimiza o que acontece no seu dia a dia. E isso não pode acontecer. Você tem que contar a realidade, o que você sente, tudo que se passa, né? Então, tem que ter muito cuidado com minimizar sintomas, né? Então, o comportamento ele é importantíssimo ali durante a perícia médica, né? Porque diagnóstico chegar, não, eu tenho determinada doença, isso aí ele já sabe. Ele já teve acesso até mesmo antes da perícia, né? Quando você junta aquele laudo, aquele atestado, ele já viu seu CID, ele já viu seu diagnóstico. Então, você evitar o sim, o não, né? Tem sempre que passar as melhores informações possíveis, porque a perícia tem um tempo muito curto, né? Então você tem que aproveitar bem e a gente tem uma estratégia satisfatória aos nossos clientes para que tudo tenha êxito. Então deixa eu ver se eu entendi. No caso da perícia médica, o perito do INSS vai avaliar como aquela doença que você tem afeta a sua vida e não dizer se você está doente ou não. Exatamente. E aí é onde todo mundo se enrola. A doença ela já existe ali. Você tem que falar muito da incapacidade, né? Você tem a enfermidade, você está ali, você já tem um diagnóstico, você já está diagnosticado. Então ninguém vai para o INSS descobrir se está doente, né? Você está doente e está incapacitado para o trabalho ou limitado para o trabalho, dependendo do benefício, né? Então não tem nada a ver com você, não, eu vou
fazer uma consulta com o perito médico do INSS. Não existe essa modalidade, né? Você já tem que chegar com um diagnóstico. E aí é mito ou verdade? A avaliação começa somente dentro da sala do perito? Não. A avaliação ela tem que começar desde casa. Primeiramente com a estratégia de organização de documentos, né? Com a estratégia de sempre passar a melhor informação para o perito, uma informação eficaz. Você também, como eu mencionei anteriormente, você nos seus laudos médicos, você também tem que pedir para aquele médico que está lhe acompanhando ali, que coloque as suas indicações de fato. O que é que você precisa? Se você precisa você está com problema de mobilidade, você precisa de uma cadeira de rodas, se você precisa ali de uma muleta, né? Porque se ali não tem, se o seu CID não tem indicação nenhuma, né? Você vai chegar de muleta no INSS se ali você está dizendo que não tem, né? Então não faz sentido. O perito, são pessoas altamente capacitadas, são pessoas que passam por cursos anuais, vários, né? Não só são um nem dois. Então, triste de quem pensa que está ali para enganar, né? A pessoa tem que estar ali de forma verdadeira, né? E passando sempre a melhor perspectiva para que seja feita a avaliação. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios. E na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. E aí, quais são os documentos que aumentam e muito a chance de uma análise justa pelo perito? Que aumente muito, eu seria até um pouco assim, vamos se dizer, não estaria fazendo uma avaliação correta se eu listasse aqui algum documento, sabe? Mas o que a gente precisa é que dos documentos que você tenha, sejam documentos claros, né? Às vezes você tem um laudo médico de uma linha, né? Às vezes chega uma pessoa com, olha, doutor, eu tenho uma determinada enfermidade, a gente pega ali aquele laudo médico e olha e diz, rapaz, mas aqui não está dizendo nada disso, você tem que voltar para o médico que você está se tratando para que ele faça uma avaliação correta, para que ele coloque tudo que precisa, né? Então, mesmo você tendo pouco, você tendo muito, você tem que ter documentos que tragam eficácia, né? Que registrem realmente o que você tem. Então é bom pedir logo um relatório médico. Importante. Ao invés de só um atestado. Que aí o médico já preenche tudo. Exatamente, o relatório médico é importante. E aí, laudo particular ou do SUS tem peso? Ou tanto faz? Tanto faz. Eu vou dizer a você, isso é um mito também. Mais um mito aqui que estamos desmistificando, né? O laudo particular, se você se trata com um médico particular, qual o sentido de você procurar um médico do SUS para lhe dar um laudo? Nenhum, né? O mais importante, pelo contrário, se você tem um laudo particular de um médico que lhe trata desde o início, que conhece toda a sua problemática e toda a sua anamnese, toda a sua parte de documento, de doença, é muito melhor do que um médico que você vai ali uma vez só porque ele tem uma receita do SUS, ele tem ali um documento do SUS, não faz sentido. Então, o laudo particular, ele tem sim sua eficácia, né? Ele tem a eficácia dele e o laudo do SUS também. Claro, no SUS nós temos médicos capacitados, pessoas idôneas,
né? Mas também o particular, eles são médicos, são pessoas idôneas, né? Então, essa questão do laudo, o que vale é laudo de qualidade. Não é laudo particular, nem laudo do SUS. E para quem está assistindo a gente e teve um benefício negado, o que fazer imediatamente? Procurar um especialista. Você não tem outra saída, né? Se você já está com o benefício negado, a probabilidade de você sozinho continuar ali com aquele benefício, de ser negado novamente e você perder todo aquele tempo é muito grande. Então, você procurando o especialista, nós montaremos, nós enquanto especialistas, nós vamos montar a melhor estratégia para que seja demonstrada o seu direito, né? Então, tem que buscar, não tem outra saída. E aí tem uma polêmica super nova agora, que estão dizendo que o INSS está olhando rede social do povo. Mito ou verdade? Acontece. Acontece? Acontece. Não é mito, não. É verdade. É verdade. Em que cenário hipotético, vamos dizer assim? Vou lhe dar um caso concreto. Uma pessoa era aposentada por invalidez, certo? Ela era aposentada por invalidez, recebeu por 2 anos, que é o tempo mínimo que se recebe quando você é aposentado por incapacidade permanente. Você pode ser passado por avaliações de 2 em 2 anos. Após completar 2 anos, ela foi convocada a ser feita uma nova perícia e teve o benefício cessado, né? Ao ingressar na justiça, né, o procurador da República, procurador do INSS, em sua contestação, juntou fotos dessa pessoa que tinha fibromialgia de forma grave, fotos do Instagram, né, dela segurando o neto no colo, e disse que aquilo ali, aquele peso ali para uma pessoa que tem o grau de fibromialgia que os laudos médicos dela demonstrariam, não poderia. Então, muitas vezes existe isso. Às vezes você, no furor ali de um momento, com a pessoa que tem uma enfermidade grave, mas para tirar uma foto, você não tira foto triste. Quem tira foto na rede social com tristeza? A gente sempre tira sorrindo, sempre tira feliz, sempre procura o melhor ângulo, né? Então acontece muito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Existe realmente, não é mito, é verdade. Não é uma coisa que, claro, os procuradores eles têm as ferramentas para buscar, né? Principalmente uma pessoa que tem um nome como o meu, um nome Libni, né? Você vai lá em Libni, você vai me encontrar facilmente na rede social pelo nome, né? Então, você tem um nome assim atípico, vamos dizer assim, um nome diferente, você vai ser facilmente encontrado no Facebook, encontrado no Instagram, encontrado em uma rede. Então, muito cuidado com quem anda postando, porque pode acontecer. Eu não falo na esfera do INSS, eu falo já no judicial. Eu conheço esses casos que aconteceram já, então, muito cuidado. Tem que prestar muita atenção mesmo. E o que as pessoas postam, por exemplo, sem pensar? Vamos para um caso de uma pessoa que esteja com um diagnóstico de depressão ou ansiedade generalizada, né? Então quer dizer que se ela postar uma foto viajando, passeando ou sorrindo, o INSS pode interpretar que ela ficou boa e tirar ela daquele benefício. Exatamente, está passível de interpretações. Então é melhor evitar, né? Cautela e canja de galinha, né? Para quem está doente, nunca é pouco. Então a gente tem que ter cautela, né? Se você está num momento de depressão, um momento reflexivo, um momento muito difícil, uma doença da mente, né? São momentos difíceis da vida. Você tem que cada vez mais fugir das redes sociais em si, porque pode existir sim, pode existir denúncias anônimas também, gente para prejudicar aparece muito. Como eu disse aqui no início, eu sou uma pessoa que desejo ajudar, mas nem todo mundo pensa assim. Muitas pessoas pensam mesmo em prejudicar. Diz, olha, determinada pessoa diz que tem depressão, mas está sorrindo ali. Ó, vou encaminhar uma denúncia aqui para o INSS, vou ligar no 135 e avisar. Quem sabe, pode acontecer também. Então, melhor seria não utilizar as redes sociais. E aí, ainda falando sobre esse monitoramento do INSS, vem a pergunta seguinte. O INSS ele consegue cruzar dados com bancos e outros órgãos?
Sim, consegue sim. Ele consegue ter acesso a essas informações. A maior informação hoje é o cadastro único, né? É um cadastro que está em todas as esferas. Então, você faz um cadastro único no CRAS da sua prefeitura. Quando você faz aquele cadastro único, ali automaticamente o INSS ele recebe aquela informação, né? Então, existe sim vinculações em relação a patrimônio também. Muitos procuradores, eles buscam isso também. Às vezes, você é beneficiário de um benefício de prestação continuada e tem carro no seu nome, né? Um carro robusto, né? Não estou falando de um carro velhinho, porque todo mundo precisa se locomover e quem é doente precisa se locomover, né? Mas eu falo assim em relação a um carro de um valor vultuoso, então você vai ter que comprovar de onde veio aquele dinheiro ali, senão seu benefício pode ser cessado. Então, o ideal também seria evitar essa parte patrimonial, né? Muitas vezes acontece alguns clientes meus que tiveram êxito, eles recebem quantias vultuosas, né? Pessoas que têm seu benefício há 4, 5 anos que não recebem tudo de uma vez na justiça, né? Então você recebe ali 60, 65 mil reais, dá para você comprar um transporte, não dá? Mas você tem que ali a comprovação, que eu tô comprando aquele transporte ali, mas porque eu recebi meu dinheiro dos atrasados, o retroativo, né? Então você tem que sempre estar ali comprovando. Mas até o extrato da conta o INSS tem acesso? Não, acesso a extrato de conta assim não. Só patrimônio. Né? Só a parte patrimonial. O extrato de conta só a requerimento, né? Se for feito um requerimento, né? Aí seria uma quebra de sigilo bancário se houvesse esse tipo de invasão, né? Mas não é o extrato bancário em si, sim, mas a parte patrimonial que deve ter, os beneficiários devem ter cuidado. Até porque a justiça não ia também deixar assim, né, para qualquer verdade. oportunidade o INSS pedir. Qual é a melhor idade, então, né, para começar a planejar a aposentadoria? É sempre ontem, para todo mundo. Planejamento é a palavra-chave, né? Mas assim, se você ainda não começou a se planejar e ainda tem menos de 50 anos, ainda dá tempo, né? Até 50 anos. Se você tem mais de 50 anos, você já está no prejuízo. Então, você que tem mais de 50 anos, não tem contribuições do INSS, não tem planejamento nenhum, você já está no prejuízo. Então, o ideal é o planejamento, procurar um especialista previdenciário para fazer esse planejamento, para uma consulta para saber como anda. Às vezes a pessoa tem contribuições, né, ali nem lembra. Muitas vezes a gente senta para fazer o planejamento, a pessoa nem lembra. E, olha, o senhor trabalhou na empresa X, na empresa Y, né? A gente vai lá nas informações cadastrais e a pessoa nem lembra. Doutor, foi na década de 70, foi em São Paulo, eu tive um tempo em Brasília, né? Então acontece muito. Então o planejamento ele é importante, que aquele tempo ali ficou para você, então já vai entrar no seu planejamento. Oi pessoal, em comemoração ao Dia das Mães, preparamos uma condição especial para vocês, nos exames citológicos do mais simples ao mais completo. E os exames podem ser feitos a partir desta quinta-feira, dia 7/5, e ainda não acabou. Durante esses dias, quem vier realizar seu exame participará de um coffee break e também do Mamãe Estoura Balão, que concorrerá com até 50% de desconto em exames laboratoriais. Lembrando que essa ação Estoura Balão é exclusiva para todas as mulheres que realizarem o citológico. Estamos esperando por você. Se é Qualivida, é qualidade de vida. E aí a gente falou do planejamento para quem quer se aposentar, né? E o outro lado quem já está aposentado deveria buscar a revisão de benefício? Ou em que momento deveria? Sim, a revisão do benefício, existem alguns benefícios, né, que por si só nós chamamos de revisionais, benefícios passíveis de revisão. Eles já existem decisões favoráveis na justiça. Então, naquele determinado período, o INSS ele vinha errando constantemente. Então, a gente precisa... aquelas pessoas já têm um direito bem provável de ter, se você se aposentou naquele determinado tempo, né? E pessoas assim, o que muitas pessoas pensam,
em relação, eu me aposentei com 4 salários mínimos, hoje só recebo 2, é o que acontece muito, hoje só recebo 1, muita gente tem isso, só que o que é que acontece? O salário mínimo, ele depende de fatores políticos para aumentar, né? E os benefícios do INSS, eles dependem de índices, então são cálculos diferentes que são feitos, né? Então, muitas vezes o salário mínimo, nos últimos anos, os políticos, né, os nossos presidentes, eles tendem a subir esse salário mínimo, né, a mais do que até a própria inflação, até o próprio índice, né? E isso acontece o quê? Os benefícios acabam ficando regredindo. Então acontece muito isso, não acompanha, né, o salário mínimo. Então a gente precisa olhar com cautela cada pessoa para dar entrada num benefício desse, tem que procurar um especialista para ser feito esse cálculo, com a memória de cálculo correta, e aí identificar realmente se a pessoa tem direito. Eu pensava que era automático. O salário aumentou, aumenta tudo. Não é, infelizmente muitas pessoas pensam assim, não é. O salário mínimo são fatores políticos. Se o orçamento, né, através da presidência, decidir que o salário mínimo aumentar R$100, mesmo que o INPC dê R$50, ele aumenta para 100. E é o que está acontecendo muito. Então, isso gera defasagem nos benefícios que foram implantados anteriormente aos reajustes do salário mínimo. Entendeu? Agora benefícios de salário mínimo, você não pode receber um benefício menor que salário mínimo. Entendi. Então, quem tem benefício de salário mínimo sempre vai receber salário mínimo, né? Eu não sei se fui claro, mas Sim. Isso aí seria para pessoas que recebem mais do que um salário mínimo. Aí existe realmente essa deflação em relação ao salário mínimo. E aí, o barato pode sair caro ao fazer tudo sozinho? Pode. Certamente, viu? Quem faz tudo sozinho, quem não se aconselha, quem não procura realmente uma pessoa especializada, infelizmente, quase todos os dias eu atendo pessoas que, infelizmente, por um aconselhamento errado, por uma atitude tomada de forma errada, a pessoa se coloca em situações difíceis até de reversão, né? Nós, claro, temos nossas estratégias para reverter, mas muitas vezes o barato sai caro. Às vezes a pessoa, não vou procurar um advogado porque eu vou ter que pagar um honorário, né? Mas aí a pessoa vai dar entrada de forma errada, dá uma informação lá que não era para ser dada, uma informação errada, né? Que às vezes não corresponde nem com a realidade da pessoa, mas a pessoa ali no calor do momento, no frisson ali, dá uma informação errada. E a gente também tem que trabalhar esse psicológico, esse emocional da pessoa que vai passar pelo INSS. Nós estamos acostumados, porque estamos todos os dias ali litigando, né? Mas as pessoas estão acostumadas com isso. Então, antes de tudo, a gente tem que trabalhar as pessoas, né? Como contar a história. Difícil você contar uma história. Muita gente sabe contar e contar muito bem sua história. Tem gente que não sabe contar de jeito nenhum, que é a maioria das pessoas. Então a gente precisa dizer como contar histórias, como contar sua história de vida, né? Estamos chegando já ao final do nosso episódio. E a nossa pergunta maior é o seguinte: qual é o erro silencioso, né, que vem tirando o dinheiro, o direito de milhares de brasileiros sem que eles percebam? Então, Emerson, eu posso dizer a você, é a desinformação, com certeza hoje. A desinformação está tirando os direitos das pessoas. Muitas pessoas ali se deparam com um determinado expediente, com um determinado momento ali, e preferem, em vez de procurar um especialista, preferem entrar lá no TikTok e escutar o que é que o TikTok fala, né? E isso está tirando, muitas vezes, a pessoa diz, eu não tenho direito, porque eu vi lá no influenciador X falou isso, que muita gente sem propriedade às vezes diz, né? Às vezes muitas pessoas também assinam com determinados contratos, até online, sem nem conhecer aquele advogado, porque o advogado ele tem que ser uma figura de total confiança da pessoa, né? Então, às vezes eu fico, eu acho até uma abominação. Você ali, eu que sou um cara fã
fã do soft skill, né? Eu sou apaixonado pelo soft skill, que é o contato, né? O hard skill, que é a dificuldade. Hoje a inteligência artificial, ela supre boa parte, né? Se você falar de uma determinada legislação, vai estar lá, vai estar tudo lá, mas você saber ali, ter aquele trato, aquele olho no olho com o cliente, né? Aquela orientação correta, sentir a dor que ele está sentindo, é diferente, é muito diferente. Então, muitas pessoas estão trocando os profissionais por, às vezes, um vídeo curto, que não é a realidade dela. Então, a pessoa está perdendo dinheiro ali. E tempo, né? Certamente. E aí, provavelmente já deve estar se instalando em Bananeiras, o seu escritório, né? Quem quiser lhe procurar, como é que faz? Então, estamos chegando a Bananeiras, né? Nós estamos ali na rua Assis Chateaubriand, né? Ali seria no antigo cartório do Dr. Zé Lucena, né? Nós estamos lá na sala B, né? Estamos à disposição da sociedade bananeirense, da sociedade guarabirense, a sociedade de Solânia, de Belém, a região toda. Nós estamos à disposição para prestar informações. Eu costumo dizer muito que, como já iniciei falando, eu sou um apaixonado por vidas. Eu gosto de escutar, de ver, de sentir, né? E com essa minha sensibilidade que Deus me deu, graças a Deus eu tenho essa espiritualidade, eu consigo conversar com as pessoas, consigo trazer o melhor direcionamento e aconselhamento, principalmente nessa área que eu domino. Maravilha. E mais uma vez eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido essas dúvidas. Eu espero que as pessoas que estão nos vendo, né, tenham aprendido também e tenham visto que às vezes o barato sai caro e que fazer tudo sozinho, no caso de benefício, não é uma boa ideia, porque vai perder tempo, vai perder dinheiro e não vai chegar a lugar nenhum. Tem razão, Emanuel. Eu agradeço demais vocês mais uma vez, né? Está chegando a Bananeiras e já está sendo aqui entrevistado por vocês do Abananados é um prazer muito grande. É uma felicidade, viu? Você não sabe o quanto estou feliz de estar aqui, de poder falar um pouco para as pessoas, esclarecer. O trabalho de vocês é muito sério porque vocês trazem esse esclarecimento. Sim. Né? Tudo que eu falei aqui, vocês fazem o contrário, né? Esses mitos que a gente falava aí, das pessoas que um vídeo curto, uma palavra ali errada, vocês dão, tudo que eu acompanhei ali dos vídeos de vocês, das entrevistas, vocês procuram profissionais capazes de dar a melhor instrução. Então, parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. E agora a gente vai olhar para as nossas câmeras. Pessoal, esse é o episódio 171. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau.